que a gente faz porque o nosso sistema nervoso está desenhado para isso. Ele foi programado para fazer tudo que a gente faz, do jeito que a gente faz. Essa programação, ela acontece o tempo inteiro na nossa vida, por isso que a gente consegue mudar hábitos, mas muito frequentemente e obviamente ela acontece quando a gente é novo, quando a gente é criança, quando a gente chega neste mundo. Quando a gente chega nesse mundo, a gente ganha um presente, que é o nosso corpo físico. Esse corpo físico, ele vai levar a gente a experimentar a vida. É ele que vai fazer com que a gente tenha prazeres, dores, sensações gostosas, conheça o amor, conheça a perda, conheça o entusiasmo, conheça a realização do sucesso. Tudo isso acontece por meio de, através, no sentido de passar por o seu corpo físico. Sem o seu corpo físico, você não pode fazer absolutamente nada, né? Porque, por isso, quando a gente morre é chato, porque a gente não tem mais o corpo físico para experimentar a vida. O corpo físico, ele vem estruturado, ele permite que você experimente ali as primeiras sensações da vida, que é a respiração, a fome, né? Pergunta para quem é mãe, quando chega, pai, né? Quando chega uma criança em casa, o bebê chegou em casa e você é marinheiro de primeira viagem, é muito difícil você começar a entender o que é que a criança está querendo, né? Porque ela não fala, e ela não fala porque ela não está pronta. Nossa espécie é a única espécie que nasce e precisa de um tempo grande, inclusive, né? Assim, 12 meses para começar a falar as primeiras palavras, 15, 18 meses para falar melhor, 7 anos para começar a ter lógica no pensamento, né? As crianças são mágicas. O sistema nervoso, ele vai amadurecendo à medida em que eu vou me relacionando com o meio ambiente. E quando eu digo amadurecendo, eu estou dizendo criando padrões. E por que a gente precisa criar padrões? Porque a gente está imerso num mundo cheio de informações. E não estou falando da internet, não. Eu estou falando do mundo sem internet, né? Os nossos 5 sentidos, eles têm a função de absorver aquilo que está acontecendo no ambiente no qual a gente está. Está calor, está frio, está chovendo, tem alguma ameaça, eu estou com fome, né? Tem comida, não tem comida, eu preciso me esconder, está dia, está noite. Todas essas informações os meus sentidos captam para que você possa tomar algumas decisões. Então, são muitas informações, ondas sonoras, ondas luminosas, temperatura, aromas. Se eu pudesse o tempo inteiro ficar captando tudo o que acontece, são muitas informações, eu ficaria sobrecarregada e não conseguiria lidar com isso. Só ficando louco mesmo, né? Por isso que a gente não é muito normal. Ai, ai. Então a gente ficaria muito sobrecarregado com tudo isso. Eu tenho que aprender a lidar com esse monte de informação. Para aprender a lidar com esse monte de informação, eu começo a criar filtros para poder você prestar atenção em mim enquanto o dia está amanhecendo, a temperatura está amanhecendo, o seu filho está se arrumando para escola, sei lá o que está acontecendo aí na sua vida, mas um monte de coisa está acontecendo e você está aqui prestando atenção em mim, né? De vez em quando dá uma olhada no WhatsApp ou não e vê o que está acontecendo aqui no computador. E esses são filtros, mas esses filtros não nasceram com a gente, é isso que a gente esquece. E quando a gente esquece disso, a gente esquece do nosso grande poder. E isso é muito importante, gente. Se vocês saírem daqui hoje com isso, veio assistir a aula de A Maldição da Procrastinação e saiu daqui sabendo que você esquece do poder de adaptação que você tem, e aí você morre, né? Isso é muito importante, você se lembrar o tempo inteiro que você não é uma coisa estática, você não nasceu desse jeito e não vai morrer assim, se você não quiser,
né? Aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, ele não é verdadeiro para algumas coisas, né? Porque a gente tem a possibilidade da plasticidade do sistema nervoso. E isso faz toda a diferença no seu comportamento. Quando eu crio esses filtros, né, não sou eu que crio, não sou eu que vou lá e desenho o filtro. Você percebe isso? Isso é importante também, né? Quem cria esse filtro é a minha interação com o meio, é o meio que cria esse filtro. E quando eu falo meio, eu estou falando o quê? É a luz, é o sol, é a gravidade? É também. E por isso ela criou isso, entre aspas, desenhou isso, né? Selecionou os corpos mais adaptados a essa situação para que a gente vivesse na Terra. Eu já falei em uma outra live que se a gente fosse para Marte, a gente teria outro corpo. Porque em Marte tudo é diferente. O nível de oxigênio é diferente, a gravidade é diferente, a claridade é diferente, tudo é diferente. Então, outros tipos de organismos sobrevivem lá. A gente sobrevive aqui, nesse tipo de atmosfera, né? E quando eu falo de ambiente, eu falo disso, mas isso trouxe a gente até aqui com este corpo que a gente tem, adaptado a viver nessa temperatura, nesse nível de oxigênio, de nitrogênio, de gás carbônico, com essa gravidade, tudo certo, né? Mas existe um outro ambiente, no humano principalmente, nos primatas também existe, que é a nossa cultura, é o nosso, é aquilo que nos une, que são as palavras, as mensagens que existem entre as palavras que a gente troca. Que é a conexão, eu não estou falando de amor, não estou falando de nada disso, eu estou falando da conexão que a gente, das regras que a gente segue, socialmente falando. A gente chama isso de regra social, mas que são regras culturais, na verdade, né? Eu uso roupa, não venho aqui fazer live pelada, né? Seria, não sei se seria muito bom, mas a gente usa roupa para sair na rua. Isso a gente aprende sem ninguém falar, precisa usar roupa. A mãe da gente vai colocando roupa na gente, a gente aprende que, pô, tem que ficar vestido. Esses filtros, eles são construídos nesse lugar, nesse espaço, né? Que a gente vai interagindo com o outro.